Olá, tudo bom com você? Eu espero que você esteja bem, espero que seu dia esteja sendo legal, sendo ótimo. Vamos agora estudar um pouquinho? Vamos falar sobre controles financeiros, algo muito importante, né, na vida de qualquer empreendedor, algo muito importante para ser estudado. Vamos compreender que para cada tipo de situação vai pedir um tipo de controle diferente, então é importante você estar antenado nos tipos de controle que você pode trabalhar de acordo com a situação que você esteja vivendo, ok? Então, como eu já falei para vocês, a cada situação vai exigir de você o conhecimento para poder utilizar um controle diferente e assim atingir os seus objetivos, tá bom? O controle financeiro, pessoal, ele possibilita um leque de oportunidades para o administrador, porque através desse controle financeiro, ele vai ter uma foto de como está a situação financeira do empreendimento, do cliente, quais são as diretrizes que precisa tomar para mudar algum rumo, o que precisa reduzir. Então, o controle financeiro é muito importante nessa função que você se dispôs a estudar, que é ser um administrador. Horas eu vou estar falando com você aqui, às vezes você pode perceber que eu estou desviando o olhar porque eu estou aqui olhando no slide. Esse slide também vai ser disponibilizado para você, tá bom? Na introdução controles aos controles financeiros, que é o slide 1, nós temos aqui que a gestão financeira eficaz, né, é fundamental para o sucesso de qualquer empresa, né? E os controles financeiros são ferramentas que nós devemos utilizar para garantir a saúde financeira, identificar as oportunidades de crescimento e também melhorar aquilo que precisa ser melhorado. No número 2, no slide número 2, eu coloquei para você os tipos de controles financeiros. Temos o controle orçamentário, temos controle de estoque, temos controle de caixa, temos controle de risco. São controles que a gente deve saber como fazer, saber como utilizar, porque é algo que a gente vai precisar muito no nosso dia a dia. O controle orçamentário é aquele que vai monitorar as receitas e as despesas em relação ao orçamento, né, que foi pré-definido, que foi pré-estabelecido ali, e garantindo que esses recursos da empresa sejam utilizados de forma eficiente. Já no 2, que é a gestão de caixa, nós devemos controlar o fluxo de entrada e saída de dinheiro, garantindo recursos para as operações da empresa, né? Eu devo ter em mente que o valor que entra e o valor que sai, né? Então, eu preciso saber que a empresa está tendo lucro, está tendo resultado, porque esse é o objetivo de toda empresa, ter lucro e ter resultado. No controle de estoque, é importante você saber gerenciar quanto de mercadoria você tem de estoque, qual a maior quantidade de cada produto que você tem ali em estoque, se tem produtos antigos em estoque que você pode fazer uma promoção ou fazer de uma forma com que esse produto não fique muito tempo ali parado no seu estoque. Até para fazer pedidos futuros, compras futuras, você precisa ter esse controle do que já tem em estoque, para não acabar tendo mercadoria de forma demasiada, acabar perdendo, estragando, né? Então, e acaba também que se você tem esse gerenciamento de estoque, se você tem esse controle desse estoque, você vai evitar também estar desperdiçando dinheiro, porque muitas vezes é um produto que você já tem, por você não ter o controle, não ter ido lá olhar, não ter ido ali fazer uma auditoria do que já tem, do que já foi comprado, você acaba comprando de novo, sendo que não tinha necessidade nenhuma. Poderia ter investido esse valor em alguma outra coisa. E o gerenciamento de riscos, né? Que é de acordo com todos esses controles que nós fizemos, né? No orçamento, na gestão de caixa, no estoque, é saber identificar e analisar os riscos financeiros, implementando medidas preventivas, né? E assim acabar com a maior possibilidade que tem de risco, a gente já exterminar antes que o risco venha de fato acontecer, tá bom? E aí vocês me perguntam qual é a importância, né, do fluxo de caixa. O fluxo de caixa é um controle financeiro
para mim, um dos mais importantes, né? No fluxo de caixa, nós vamos controlar a entrada de dinheiro. O que é a entrada de dinheiro? Tudo aquilo que entra no meu caixa, seja com bens, seja em dinheiro, tudo isso, para mim, é considerado como entrada. Vamos controlar a saída de dinheiro. O que é a saída? Tudo aquilo que saiu, eu paguei uma conta, paguei um fornecedor, eu comprei um bem para minha empresa. Toda essa saída de dinheiro que tem ali é a saída de caixa, certo? São as despesas. E a análise do fluxo, né, é o que eu vou verificar quando eu pegar um relatório, eu ver quanto foi as minhas receitas, o que entrou, né, quanto entrou, e quanto foi as minhas despesas, o que saiu, para que saiu, como saiu, quanto saiu. Então, quando eu fizer essa diferença do que entrou e do que saiu, eu vou poder ali analisar para onde está indo o meu recurso e se ele está sendo bem empregado. Então, é muito importante por isso, para você ter uma visão como um todo ali da situação financeira da empresa. No gerenciamento de contas a pagar, pessoal, a gente costuma dizer que precisa ter 3 pilares aí: a organização, né, o controle e a automatização, né, que são 3 pilares que hoje são essenciais para a gente, no controle financeiro, fazer esse gerenciamento das contas a pagar. No primeiro pilar, que é a organização, nós devemos priorizar negociando prazos e descontos. Por quê? Quando a gente se organiza, quando você tem tudo ali esquematizado, tudo anotado, você evita pagar juros, pagar multa, questão de imposto de renda, quando você se organiza, tá tudo anotadinho ali, você consegue fazer as coisas no prazo. Então, essa organização acaba que a gente ganha tempo e poupa também, porque você vai estar evitando pagar multas e juros. Na questão do controle, a gente vai monitorar os prazos e datas de pagamento, né? Se eu trabalho no setor financeiro, então eu tenho que saber ali, olha, a previsão para eu receber dia 18 era 80 mil, só que aqui só entrou para a gente 50 mil. Cadê os 30 que estavam faltando? Foi quem? Foi recebimento por boleto que não foi feito? Vamos fazer a cobrança. Foi pagamento de duplicata? Foi cheque que não foi descontado? Então, a gente precisa ter esse controle para saber o que entrou e o que tinha que entrar, para poder tomar as medidas preventivas, certo? Na questão, pessoal, de automatização, eu não sei quantos aqui é daquela época que tudo usava-se calculadora, a gente fazia tudo com calculadora. Hoje está muito prático, você abre lá uma planilha em algum site, né, que você já use para fazer a contabilização. Você pode usar aí planilhas do Excel, e aí você pode fazer essa automatização de forma bem tranquila, né? Você pode usar as funções do Excel para fazer as somas, para fazer as divisões, e todas as fórmulas que a ferramenta nos permite usar, né? Então, é muito importante você saber que essa questão da automatização, ela vem para somar a sua atividade, né? Ela vem para poder otimizar o seu tempo, fazendo com que você tenha a capacidade de gerir com muito mais facilidade o empreendimento, né? Ou ter respostas mais rápidas e soluções mais rápidas. Por quê? Justamente porque você está sendo auxiliado por um mecanismo que vai te dar respostas mais rápidas também, certo? Ainda nessa questão do gerenciamento de contas a receber, nós temos a análise de crédito, né? A análise de crédito, pessoal, é importante em qualquer ramo, em qualquer segmento, certo? Ainda mais quando se trata de dinheiro. Tudo tem que ser analisado, tudo tem que ser calculado, tudo tem que ser pensado. E pensando aí nessa questão de análise de crédito, nós costumamos dizer que essa análise é você avaliar a capacidade dos clientes, né? Ele tem capacidade de fazer esse pagamento, ele tem capacidade de comprar isso aqui e pagar na data certa. Por quê? Porque quando a gente faz essa análise dessa capacidade de pagamento, vai reduzir os riscos de uma inadimplência futura, né? Então, é importante você analisar um crédito antes de você conceder. É importante você analisar se o cliente ele tem perfil para comprar aquele produto antes de você conceder aquela venda,
né? Porque, assim, garantido é o que você recebeu à vista, mas se você vai fazer uma venda a prazo, que não seja no cartão, que seja ou em um boleto, ou que seja em duplicata, ou que seja em cheque, então tudo isso é um risco. E a gente precisa ter a consciência de que nem tudo que o cliente fala para a gente vai ser verdade. Então, talvez você vai precisar de um documento que comprove a renda dele, talvez você vai precisar de documento de pessoas que compõem a renda da família, de forma que vai facilitar para você a análise de crédito dele, de forma que vai diminuir o risco de uma possível inadimplência na sua empresa aí, tá bom? Outra coisa bem importante no gerenciamento de contas a receber é a questão da cobrança eficaz, né? Que é você sempre fazer essa cobrança de forma preventiva, né? Não é você ligar para o cliente e dizer, já pagou, tá, não sei o quê, e cobrar daquela forma incisiva, não. A cobrança preventiva, fica a dica aí. Você pode ligar até 5 dias antes para o cliente, ligar, seu João, sua parcela vai vencer daqui a 5 dias, tá tudo certinho? Tá precisando de alguma coisa? Tá com boleto em mãos, né? Já tá tudo certo, ou então, dona Maria, seu cheque tá para ser descontado daqui a 5 dias, só tô avisando que daqui a 5 dias a gente vai lá, tá tudo certinho. Então, é você fazer essa cobrança realmente preventiva, né? Para garantir que haja surpresas no dia daquele pagamento, tá bom? Outra coisa é o controle de vencimento, né? Que é monitorar os vencimentos, é você saber, olha, dia 10 tem 20 mil para entrar, dia 15 tem 30 mil para entrar, dia 18 tem mais 10 mil. Então, você saber. E nessa questão também do controle de vencimento, saber também o que a empresa tem que pagar. Olha, a empresa tem que pagar imposto de renda, tem que fazer folha de pagamento de funcionário, tem que pagar esse fornecedor A, tem que pagar esse fornecedor B. Então, é você saber tudo que vai entrar no seu caixa e tudo que vai sair do seu caixa, analisando os créditos, né, que você está fazendo, as vendas que você está fazendo, se aquilo ali vai ter um retorno. E outra coisa bem importante é de sempre vocês terem um histórico de cada cliente, né? Exemplo, você tem um cliente que ele compra em atacado na sua mão, só que esse cliente, ele sempre atrasa, às vezes passa 2 meses sem pagar, e aí na próxima você vai conceder o crédito para ele, é um risco, ele já está dizendo que ele está ali, mas que ele não está conseguindo arcar com o compromisso dele. Então, é algo que o gestor, que o administrador, ele vai ter que avaliar se é um cliente que vale a pena ter como cliente ou se é aquele que você vai descartar, né, de forma educada e não trabalhar mais com ele. Fechou, pessoal? Na gestão financeira também, a gente trabalha com a gestão do capital de giro. O que é o capital de giro? O capital de giro é o valor que eu vou ter à minha disposição para que eu possa trabalhar, para que eu possa investir ali na minha atividade. Pessoal, uma coisa que eu quero chamar bem a atenção de vocês, capital de giro, ele não é um crédito pessoal. Como assim, Jamile, não é um crédito pessoal? O crédito pessoal, eu vou ter esse dinheiro à minha disposição e eu vou fazer dele o que eu bem entender. Eu posso emprestar, eu posso comprar um carro, eu posso ir ao shopping, gastar todo. O dinheiro é meu, eu vou fazer dele o que eu quiser. Esse é o crédito pessoal. Já no capital de giro, não é dessa forma que funciona. O capital de giro, o valor ele precisa ser investido na atividade. Exemplo, se eu trabalho como manicure e eu pego um valor como capital de giro, eu preciso investir em esmalte, em material para poder fazer as unhas, em gel, em várias coisas que eu vou precisar para a atividade, até um curso de capacitação. Esse é o capital de giro. O dinheiro ele tem um fim específico, que é a atividade, e não pode ser desviado para outra coisa, certo? Dentro do capital de giro, o que a gente tem que cuidar? Temos que ver a otimização ali do estoque. Exemplo da manicure. Ela pegou um dinheiro para investir na atividade dela. E ela percebeu que ela já tem 10 esmaltes vermelhos ali. Ela vai comprar mais um estoque de esmalte vermelho, sendo que ela já tem vários?
Não, ela vai priorizar aquela mercadoria, aquelas coisas que ela ainda não tem. Então, na otimização de estoque, nós devemos gerenciar a quantidade de produto que temos em estoques, evitando perda e custos excessivos, tá bom? Aí, dentro do capital de giro, a gente vai trabalhar também o controle de recebíveis. No controle de recebíveis, nós vamos monitorar os recebimentos dos clientes, garantindo a entrada de recursos, né, para futuras operações. Por quê? Porque se eu investir o dinheiro que eu peguei ali como um capital de giro em uma atividade e não estou tendo retorno, obviamente que vai chegar um momento que essa atividade ela não vai se pagar. Porque para eu ter condição de manter o empreendimento, eu preciso ter o retorno do serviço que eu presto ou de algo que eu vendo para poder continuar trabalhando. Então, eu preciso controlar muito bem o valor que vai entrar para mim no meu caixa e saber muito bem onde aplicar esse valor, certo? Ainda falando em gestão de pagamentos, nós precisamos, pessoal, ter em mente o seguinte: se todo dia 30 eu preciso pagar meus funcionários, então eu sei que pelo menos até dia 20 eu preciso estar com os meus recebíveis ali ok, para poder dia 30 eu estar fazendo meus pagamentos. É você ter esse controle, saber as datas que você recebe, saber quais são as datas e compromissos que você tem para pagar. Porque quando a gente faz esse controle do que está entrando, do que está saindo, a gente livra de ter dor de cabeça, né, no futuro. Então, por que eu digo dor de cabeça? Porque vai ter uma parte aí que a gente vai estar falando sobre controle e gestão fiscal, né? Então, assim, tudo que a gente faz hoje tem imposto. E você tem uma atividade hoje que você precisa empreender, ou você que é o administrador de uma empresa, você vai entender bem que vai chegar um momento que você vai ter que fazer a gestão fiscal, né? Que é você se atentar ao calendário, né, dos prazos de pagamento dos impostos, você ter os documentos fiscais em mãos, né, livro diário, livro razão, DRE, o fluxo de caixa, de você ter tudo organizado. Por quê? Porque alguém vai te cobrar isso, né? Digamos que você fez uma declaração de imposto de renda, e aí nessa declaração houve alguma divergência ali. Você vai precisar o quê? De documentos que comprovem. Ou então a Receita te peça um esclarecimento de uma declaração que você fez. Vai precisar, sim, de documentos que comprovem aquelas informações, tá bom? Aí vamos para outra questão, que são os relatórios. Dentro de controles financeiros, a gente tem os relatórios de indicadores financeiros, né? Relatório de lucratividade, de liquidez, de eficiência. Nesse relatório financeiro de lucratividade, nós vamos avaliar se a nossa receita, se o que nós recebemos foi maior daquilo que nós gastamos ou pagamos, certo? Se o resultado foi positivo, show, continue nessa pegada que está indo bem. Agora, se o resultado for negativo, ali a análise deve ser feita, ver qual curso vai precisar ser redirecionado aí, ver qual é a opção que vocês têm de redirecionar energia para um outro departamento, ver o que foi feito de errado para poder ser corrigido, tá bom? Na questão de liquidez, é a capacidade que a empresa vai ter de honrar com seus compromissos. E para eu saber se eu posso ou não honrar com meus compromissos, eu vou ter que saber quanto que eu estou ganhando, quanto que eu estou recebendo. Por quê? Eu não posso fazer um compromisso de 7 mil, sendo que o meu lucro está sendo de 5 mil. Né? No caso aí, 2 mil vai ficar como saldo devedor e alguém vai ficar prejudicado, porque o seu compromisso era 7. Tá? Então, a gente deve saber que a empresa ela precisa ter a sua margem ali de liquidez. Ela precisa ter capacidade de honrar com seus pagamentos em dias, tá certo? E na questão de eficiência, né? Essa questão dos relatórios financeiros de eficiência é o que vai medir a otimização dos recursos, é o que vai me mostrar se os recursos foram aplicados de maneira correta, se foi aplicado de fato onde deveria estar sendo aplicado, se a gestão dos processos está sendo bem feito. Então, isso aí é questão de eficiência, né? Porque não adianta fazer, precisa fazer bem feito.
Por quê? Porque no futuro vamos ter resultados. E esses resultados é o que vai medir a qualidade do meu trabalho e da minha empresa, tá bom? E aí, quais são os benefícios dos controles financeiros? Prevenção de riscos, né? Que nós já falamos. Otimização de recursos, tomada de decisão, crescimento sustentável. Gente, em tudo isso que nós falamos, é muito importante você ter em mente que, na maior parte dos casos, quem vai tomar as decisões, na maioria ali dos conflitos que existam em uma empresa, vai ser o administrador, junto com a equipe que trabalha com ele. Mas para que essa decisão ela seja embasada na realidade, ele precisa analisar muito bem os relatórios que tem em mãos, os relatórios de fluxo de caixa, os relatórios de folha de pagamento, os relatórios que tem ali o índice de eficiência da empresa, os relatórios que tem ali as entradas e saídas de dinheiro, os relatórios que vai ter também explicando quanto de capital de giro que a empresa tem. Todos esses relatórios, eles servem justamente para isso, para auxiliar o gestor na tomada de decisão, né? Porque a gente sabe que é difícil você gerir um empreendimento, é difícil você lidar com dinheiro, ainda mais um dinheiro que na maioria das vezes não é seu. Então você precisa ter um suporte para poder tomar a decisão assertiva. E esse suporte é o quê? Justamente os relatórios que são feitos dentro do controle financeiro. Show até aí? Estamos bem? Vamos mais para frente, nosso último slide que eu coloquei para você, que os controles financeiros, eles são para qualquer empresa que busca o sucesso e a sustentabilidade. Então, se a sua empresa ela quer ter sucesso, ela precisa sim ter um controle financeiro, ela precisa sim ter a gestão financeira eficiente, precisa sim saber equilibrar as contas, o que entra, o que sai, os lucros, precisa sim saber administrar os departamentos de uma empresa, precisa sim saber quanto que está gastando com funcionário. Então, são questões que vai auxiliar aí o gestor a ter objetivos estratégicos, saber, olha, esse departamento aqui está gastando mais que esse, por quê? Vamos entender qual é a situação desse departamento. Ou então, olha, esse vendedor aqui, ele sempre vende mais que esse, por quê? Vamos entender qual é a realidade desses vendedores. Será que eles trabalham com produtos diferentes? Será que é porque os horários que eles trabalham são horários diferentes? Talvez um trabalhe em horário de pico e outro não. O que pode ser feito para melhorar as vendas aqui como um todo? Pessoal, tudo isso é possível através da questão do gerenciamento, né? Que é feito através do controle financeiro. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu sugiro que você acompanhe no seu livro, na página 245 e a 247, né? Ele vem aí dando apanhado também de tudo isso que eu falei. E se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar mensagem também sobre o assunto que a gente vai discutir, tá bom? Então, pessoal, leiam, tente fazer aí no seu caderno o que é cada coisa, né? O que é o fluxo de caixa, o que é contas a pagar e a receber, o que é capital de giro, gestão de notas fiscais e controle financeiro, o que é relatório de indicadores. Eu espero que você, de fato, se debruce nesse assunto, porque é algo muito importante e algo simples de você aprender, né? Então, que você tenha bons estudos e eu te espero na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!